Com motoristas embriagados, principalmente para quem beber e provocar acidente com morte ou lesão corporal. Para homicídio em que ficar comprovado que o motorista estava bêbado, a pena passa a ser de 5 a 8 anos de prisão. Antes, era de 2 a 4 anos. Já em casos de lesão corporal culposa, a pena é de 2 a 5 anos. Tem também uma outra mudança. A fiança passa a ser determinada apenas pelo juiz e não mais pelo delegado. Atualmente, beber e dirigir já implica por si só uma punição mais pesada. A infração considerada gravíssima soma 7 pontos na CNH do infrator, além de levar à abertura de processo administrativo que vai suspender a carteira por 1 ano. O valor da multa é de quase R$3 mil, que dobra em caso de reincidência no período de 1 ano. Agora, será que na prática essa lei vai funcionar? A lei que existe hoje, ela funciona? Você já viu algum motorista ter cadeia, ficar preso mesmo porque matou alguém no trânsito? Para bater um papo com a gente, nós convidamos aqui o advogado criminalista Dr. José Renato e também o seu Isaías Moreira, que perdeu a filha de 24 anos num acidente de trânsito. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, seu Isaías. Isaías, neste momento já cumprimentando os telespectadores, cumprimento os Isaías de uma forma especial, hipotecando toda a nossa solidariedade em razão da ausência da Samira. Pois é, um acidente de trânsito, um motorista bêbado. E na contramão, né, atingiu o carro que estava em 4. E só a minha filha que faleceu no local. As outras se machucaram, já estão recuperadas, já estão já do seu ritmo natural. E aí, e esse rapaz que matou a sua filha? Está solto. Ele pagou uma fiança, né, de 7.250 e responde o processo, né, em liberdade. E esse processo vem se arrastando, como sempre, todos os processos no Brasil são assim, né? Vão se arrastando, e a gente fica sempre na expectativa. Mas a gente continua na luta, a gente continua fazendo palestras, a gente continua dando apoio ao Detran, o Detran também nos dando apoio, para que novas leis e novas situações, né, que surgem, e é uma lei que surge que ninguém mais gabaritado para falar sobre essa lei do que o doutor. Pois é, doutor. Essa lei agora, a partir de hoje, ela é mais rigorosa. Motoristas como esse, que mataram a filha do seu Isaías, eles realmente vão para a cadeia, eles vão ficar presos? Juliana, infelizmente, nós temos que ser bastante sinceros com todos os que aqui estão nos assistindo e dizer o seguinte, que a lei que entra em vigor hoje, ela é um retrocesso à lei que está perdendo a sua vigência hoje. E eu vou explicar por quê. Apesar do aumento da pena de 5 anos para 8 anos, esse crime, ele torna claro a existência de crime culposo, ou seja, pelo princípio da tipicidade, tá? Nós só podemos falar em crime culposo. Não poderá mais se falar em dolo alternativo. E isso é um grave... Explica a diferença. Qual a diferença do crime culposo para o dolo alternativo, doutor? O crime culposo é quando a gente pratica o fato por imprudência, negligência ou imperícia. O crime doloso, dolo, quando você tem a vontade de praticar um crime. Qual é a que a gente diz? A intenção. Intenção. E aí vem o dolo eventual, que normalmente nos acidentes de trânsito era aplicado. Porque você assume o risco, você bebe e assume o risco de produzir o resultado. O entendimento que a gente tem é porque se a pessoa tomou bebida alcoólica, pegou na direção do carro, ela está ciente, ela está assumindo o risco de que pode matar alguém, pode atropelar alguém, pode machucar alguém. Exatamente. No caso da Sâmia, por exemplo, o juiz, né, determinou que foi doloso, com uma morte e 3 tentativas. Então agora está, né, Agora, o senhor tocou num ponto que ele pagou fiança, né? A Danúzia está aqui, Danúzia Conceição, participando no nosso Facebook. Ela falou o seguinte: Juliana, acho que em relação à lei seca, para mim, ela morreu de desidratação. Não tem que ter fiança para pagar e sim cadeia mesmo. A gente vê aí a questão da fiança. Existe uma fiança que, até então, estabelecida pelo delegado, o valor. Agora, essa fiança continua existindo, mas vai ser estabelecida por um juiz. Não muda em nada. Não faz diferença. Não, exatamente, não muda em nada. Veja você o seguinte,
Anteriormente, a autoridade policial, quer dizer, delegado, só poderia arbitrar a fiança nos crimes cuja pena era igual a 4 anos. A partir de 4 anos, somente o juiz. Tá? Entendido? Pois bem, agora, tá? Ou melhor, desculpa, tá? Hoje, tá? De pena superior a 4 anos, somente o juiz que poderá aplicar a fiança. Já que o homicídio culposo, na nova lei de hoje, tá, tem a pena mínima de 5 anos, o delegado não pode mais arbitrar fiança. Mas o juiz vai poder arbitrar fiança. E a fiança é um direito do réu. Tá? E o pior de tudo, tá, é que não vai ficar preso. Por que não vai ficar preso? Porque trata-se hoje de homicídio culposo, insisto em dizer, no homicídio culposo não se fala mais em dolo eventual, não se falando em dolo, tá? Não pode o juiz decretar prisão, como já decretou em vários casos de acidente, a gente tem visto. Então não se fala mais em prisão preventiva, não se fala em dolo, e pior ainda, tá? É que mesmo com a pena maior, tratando-se de crime culposo, o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, diz que, independente do grau da pena, tá, o juiz estará obrigado a converter essa pena privativa de liberdade em restritiva de direito. É por isso que essa lei ela é uma cortina de fumaça, é uma lei que veio para, mais uma vez, enganar o povo. O que significa esse restritiva de direito? Porque paga a cesta básica? Porque hoje em dia o que a gente vê de punição para quem comete algum crime no trânsito, ele pode ser preso num primeiro momento, paga a fiança, vai responder ao processo em liberdade, aí no fim das contas, ele termina só pagando cestas básicas, por exemplo. Serviço comunitário. Serviço comunitário, esse tipo de Neste punição. caso, o artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, tá? A restritiva de direito é prestação de serviços à comunidade, de uma forma um pouco mais especial, ou seja, no resgate às vítimas de acidente de trânsito, em clínicas especializadas de recuperação de pessoas que sofreram acidente de trânsito. Pois aí, eu só acho justo uma punição como essa para uma pessoa como esse motorista que levou a vida da sua filha? Não, como nem só para minha filha, como para ninguém. E hoje o que a gente mais lida são com pais e mães que são desesperados. E eu falo sempre, o pai e a mãe, ele perde a filha quando ela morre e perde a filha novamente quando ele descobre que o infrator não vai ser punido. Então ele perde a filha 2 vezes. Ou o pai ou a mãe, quer dizer, a pessoa que morre. Entendeu? Então é uma situação que a gente tem batido muito nessa tecla, que é a impunidade. Né? Mas como a gente vê que a impunidade ela é generalizada, é globalizada no Brasil, entendeu? A gente resta a nós que padecemos desse mal, que sofremos isso, entendeu? Simplesmente a continuar tentando colocar na mente das pessoas de que há um sofrimento muito grande daqueles que se vão e também daqueles que ficam. Quem fica, porque né? pode pegar um pai chato que nem eu, né, e ficar por 4, 5 anos batendo, brigando para que a pessoa... O senhor está certíssimo. Entendeu? E olha, gente, no ano passado, mais de 40 mil motoristas perderam o direito de dirigir em todo o Espírito Santo. Desse total, cerca de 1.100 foram por embriaguez ao volante ou então porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Não fazer o teste do bafômetro é crime também, doutor? Não é que seja crime, tá? Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo, correto? Começa por aí, né? É um direito até constitucional. Uhum. Tá? E é lógico que você não precisa necessariamente fazer o teste do bafômetro. Existem outros exames clínicos que Mas você... tem punição quando você se recusa a fazer o bafômetro? Administrativamente, hoje, sim. A gente perde a carteira? Não é que veja bem. Seria punição de natureza administrativa, tá? Na esfera penal, tá? Isso não é punição, até porque ele tem a garantia de não produzir prova contra si mesmo. Mas tem um fato que está me deixando intrigado, eu preciso falar aqui. Vamos lá. Que até comentei com Isaías agora há pouco. É o seguinte, tem um artigo na Constituição Federal que diz que a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu.
Artigo constitucional, artigo 5º, inciso 40. E o Código Penal, no artigo 2º, tá? No seu parágrafo único, diz que a lei penal, a lei posterior, que de qualquer modo beneficiar o réu, retroagirá independentemente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Olha, eu acho que a fase mais drástica dessa lei vai estar exatamente aí. Vamos imaginar o seguinte, exemplo hipotético, um cidadão que foi levado a júri porque praticou um crime de homicídio e aí, sob a lei passada, correto, foi levado a júri, dolo eventual, foi condenado a pena de 12 anos de prisão, 8 anos, 10, 12 anos. Em razão da Constituição Federal, em razão do Código Penal, essa nova lei, tá? Se ela for provocada, se o juiz for provocado, ele não vai ter muita alternativa, não. Ele vai ter que aplicar essa lei nova e o cidadão que anteriormente foi preso e que estaria cumprindo pena vai ser solto. Quando a gente acha que, a gente até comecei aqui falando, uma punição mais severa, mas severidade com brechas não adianta nada, né? A gente está aqui com a participação da Lilian Souza, ela falou, Ju, sofreu um acidente no dia 14 de março na Leitão da Silva, o motorista estava errado, fez uma conversão proibida, me atropelou, eu tive fratura no tornozelo, foi colocada platina e pina e até hoje esse motorista nem sequer a procurou para saber como ela está. Tem que entrar com o processo, né? Com certeza. Eu fico muito à vontade para poder, porque eu tenho as duas visões, tá? Uma visão de juiz criminal que eu fui durante 25 anos, deixei depois por tempo de serviço e fui aposentado e voltei à advocacia criminal. Então, o que a gente procura é que seja aplicado um direito justo. Tá? E há casos e casos, mas tem casos que revoltam qualquer cidadão, especialmente nós que somos pais, que temos filhos e sabemos o quão é difícil a perda de um filho ou de uma filha. O que nos revolta muito mais hoje, né, em Itália, essa impunidade toda, é de você ver que novos pais e outras mães passam pelo mesmo sentimento e a mesma dor que a gente passou. Porque só quem passou é que sabe verdadeiramente o que é a perda por de um filho assim tão violentamente, tão abruptamente sem sentido. Pois é, desesperador. A gente sabe que outras famílias podem sofrer a mesma coisa, né? É o que justamente, né, toca no nosso coração, é quando você liga a televisão e você vê uma mãe e um pai desesperado porque perdeu um filho. Quer seja também no trânsito, quer seja de morte abrupta, esses psicopatas que ficam matando os filhos, as filhas, né, de pessoas. Então, quer dizer, quando você vê uma situação dessa, é que parece que aquela dor reabre e você sente muito mais. Nem tanto pelo perda, que a perda já é real, não tem jeito, né, mas pelo que realmente volta a acontecer todos os dias. Seu Isaías, obrigada, viu, pelo seu depoimento aqui hoje. Uma ótima tarde para o senhor, doutor Zé Renato. Obrigada também. Vamos continuar acompanhando, Estarei sempre né? à disposição e sempre solidário a esses crimes que revolta e que nos deixa triste e demais, que até nos emociona ao falar. Verdade. Muito obrigada pela doutor. oportunidade. Uma ótima tarde para vocês. Vamos dar uma passadinha ali no nosso espaço, vamos adoçar um pouquinho o nosso dia, porque hoje